vamos seguindo, né, de olho aqui em toda essa movimentação, sempre ouvindo também opiniões de grandes especialistas sobre as principais notícias do dia. A gente recebe agora a Raoni Rossetti, que é CEO da Melver, chegando na nossa programação também. Raoni, é sempre muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Paula. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço o seu tempo. Raoni, já aproveitando, né, a sua presença, a gente estava aqui tratando desse tema em relação à Vale, trouxe agora há pouco, considerando essas alegações ali de manipulação no processo de sucessão do CEO da Vale, no qual a gente viu a carta aí deste conselheiro que acaba de renunciar, trazendo esta denúncia. Qual que é o seu ponto de vista sobre o impacto dessa situação na governança corporativa da empresa? Como que isso pode, de alguma forma, afetar a percepção de risco ali para os investidores e a imagem da empresa, da companhia? Sem dúvida, é um fato bastante negativo. Isso traz insegurança para os investidores investirem na empresa. E mais do que isso, com a manutenção de Bartolomeu até o final do ano, fica uma incerteza no ar. Como que será esse processo de recrutamento? Como que será a interferência política ao longo desse processo? Quem será o nome? Então, algo que era para ter sido resolvido por agora foi prolongado, ou melhor, prorrogado para até o final do ano. Então, a questão da gestão da empresa, da sucessão da empresa, é algo que pairará no ar pelos próximos 9 meses. Isso faz com que os investidores, sobretudo aqueles com visão de mais longo prazo, eles fiquem com um pouco com o pé no freio, aguardando as próximas sinalizações. Um ponto importante, Paula, Raoni... que eu gostaria de somar... Pode falar, fica à vontade. Então, desculpa, dando sequência, Paula, a tentativa do Guido Mantega, ou melhor, a tentativa do Lula, do PT, em colocar o Guido Mantega, mostra uma perda de força do PT em tentar fazer algo sem sucesso. Isso não significa que uma nova ou novas tentativas não serão aplicadas, mas numa perspectiva de um investidor estrangeiro, ver uma tentativa forte dando errado, isso mostra que ainda existe uma governança ou uma tentativa de uma governança sendo aplicada. Inclusive, você toca aí num ponto interessante, né? Até queria entender um pouco mais da sua percepção, porque essa é um exemplo, né? Essa notícia da Vale, a gente tem falado muito de Petrobras, por sinal, também aí nessa, né, possibilidade de interferência, considerando nessas notícias sobre interferência aí do governo nas companhias, e entender um pouco realmente, de fato, o impacto destas ações no mercado ali, geral, né? No mercado de capitais brasileiro. Aí quando a gente olha ali, especialmente em ter ou não a atratividade para investidores estrangeiros. Muito se fala, o Brasil entre os emergentes acaba se destacando, mas quanto, de fato, todos esses ruídos, né, políticos, interferências, insegurança jurídica, o quanto isso, de fato, atrapalha ali atrair esses investidores estrangeiros e ter, né, um pouco mais, talvez, de estabilidade ou previsibilidade no nosso mercado? Paulo, nós temos 3 casos acontecendo ao mesmo tempo. Vale, Petro e Correios. Então, são 3 sinalizações ruins para o investidor estrangeiro de interferência política acontecendo ao mesmo tempo no nosso mercado. Em relação a Petro, se me permite entrar um pouco mais a fundo nessa empresa, o problema, o desafio, ele vai além da interferência política. Vale fazermos uma retomada para 2010, onde houve a grande capitalização de Petrobras, se não me falha a memória, 120 bilhões de reais foram levantados naquele momento, que aconteceu no governo petista. Foi uma grande comemoração, a entrada de capital na empresa, oriunda de investidores estrangeiros, investidores locais, para investimentos no pré-sal. Naquele momento, era importante ter os investidores, ter esse recurso oriundo aí dessas fontes. O que aconteceu na sequência? 2015 e 2016, Petrolão, Lava Jato. Então, parte do que havia sido levantado, foi aquele caos na história brasileira, né? Uma corrupção extremamente nociva aqui para o nosso mercado. E agora, a empresa gerando resultados, é ruim distribuir a parte do resultado gerado para os investidores. O discurso do Lula
sobretudo na entrevista que ele deu para o SBT ontem, de que o dinheiro ele deve ser investido em novos projetos. Óbvio que deve ser investido em novos projetos, mas existe uma política de pagamento de proventos. E os investidores, eles simplesmente querem retorno sobre o resultado, eles querem resultado sobre o dinheiro que eles investiram na empresa. Que o próprio governo Lula foi atrás em 2010. Então, é uma sinalização ruim. Só que tem um outro ponto que eu gostaria de somar aqui. Essa questão não está totalmente resolvida. Em abril haverá uma assembleia, e nessa assembleia, aparentemente, estará em pauta a distribuição desse valor que foi retido nesse momento. Caso esse valor seja distribuído, nós teremos a terceira perda do governo petista. Primeira perda, influência muito forte no Banco Central para a redução da Selic. Segunda perda, tentativa de emplacar Guido Mantega na Vale. E terceira perda, caso ela ocorra, que é a distribuição desse valor a princípio retido. Raoni, muito bom dia para você, boa tarde. Felipe Nascimento falando agora. É importante, né? São dados e datas importantes para a trajetória da Petrobras, né? Todo mundo esperava esse dividendo extraordinário, inclusive até tem algumas notícias ali de que Prates acabou fazendo, não uma promessa, mas sinalizando que eles seriam distribuídos quando fez um roadshow lá em Nova York, né? Esse diálogo com o investidor estrangeiro, ele é muito importante, muito necessário para a atração dos investidores aqui para o Brasil. E a questão é a seguinte, como você estava comentando com a Paula, né, sobre o impacto disso no mercado de capitais, com incertezas e com possibilidades, né, de mais interferências, com possibilidade de manutenção dessas ingerências, não tem ciclo de juros que faça voltar o investidor estrangeiro aqui para o Brasil. Ele vai continuar fora, ou tende a continuar de fora, mesmo com um ciclo de juros beneficiando muitas empresas, desalavancando muitas empresas, possibilitando retornos. A gente pode ver esse movimento até contraditório aqui no Brasil? Perfeito, Felipe. Em primeiro lugar, bom dia, sempre bom falar contigo. O mercado, ele movimenta com base na diferença entre expectativa e realidade. Como você muito bem trouxe, em janeiro foi feitas uma série de reuniões lá nos Estados Unidos e essas reuniões deixaram evidências fortes de que a política de dividendos aplicada em 2022 e 2023 seria perseguida em 2024 em diante. Isso foi há 2 meses. Aí aconteceu o que aconteceu na semana passada. Só que já se fala sobre uma possível revisão disso em 2023. Então o Brasil passa muito por isso, né? O passado não é tão certo, o que parece não é. E por mais que muitos investidores que já estão atuando no nosso país, eles já estejam de alguma forma acostumados e cientes disso, isso não significa que é bom. E chega uma hora que, como o próprio Gustavo Cruz comentou na entrevista anterior, não é porque os investidores sabem que isso possa acontecer que eles gostam. E que a recorrência disso não pode fazer com que mais capital saia do nosso país. Raoni, não só isso, né, mas a gente vê também algumas questões pontuais ali que podem tirar um pouco até da credibilidade, né, do mercado. A gente até trouxe essa informação, bateu nessa tecla, mostrou, né, para todo mundo algumas movimentações atípicas em Petrobras na questão de opções, né? Primeiramente, quando da entrevista do Jean Paul Prats, falando que talvez os dividendos fossem um pouco mais cautelosos, uma movimentação muito atípica em opções de Petrobras, em puts de Petrobras. Também, na mesma data da divulgação do resultado, pouco antes de fechar o pregão, também foram feitas e identificadas algumas movimentações um pouco mais atípicas, volumes muito maiores em relação aos negociados cotidianamente.
queria saber um pouco da sua visão, né, sobre opções e sobre movimentações atípicas, principalmente porque a gente já conversou várias vezes aqui que você monta estratégias, que você tem estratégias em relação a opções, justamente para baratear o custo das compras da companhia, para baratear o preço médio, para trazer possibilidades, né, de entrada em algumas empresas por meio de opções. Agora, movimentações atípicas acabam trazendo uma sensação talvez ruim para o mercado, né? Um pé atrás, uma cautela um pouco maior. Como que você vê movimentações desse tipo e até mesmo para essa credibilidade do mercado, Raoni? No final do pregão, do dia no qual o grande rombo ele foi divulgado, teve uma operação atípica, grande em opções, que pelo menos até agora nada foi falado sobre ela. Então, aparentemente, acabou em pizza. Agora, em Petrobras. Sem contar várias outras que acontecem e acabamos não sabendo. Falta fiscalização, faltam sistemas mais apurados para que essas movimentações elas sejam identificadas e investigadas. Isso acaba trazendo efeitos negativos para o mercado. Até que ponto os investidores recebem as informações de forma honesta, de forma igualitária? São tantas pessoas envolvidas nos comitês, nos conselhos, nas discussões, nas diretorias, as informações elas vazam. Seria muito inocente acreditar que as informações elas não são espalhadas, divulgadas de forma inadequada. Não concordo com isso, mas é uma realidade que ela existe. E temos aqui um novo exemplo. Pois é, né, Raoni? É uma estrutura tão importante, né, e necessária para o mercado, que movimenta, né, muitos contratos, movimenta muitos investidores, estimula, né, muitos investidores a participar do mercado também por meio de opções, e a gente tem essas notícias, né, de algumas movimentações atípicas, trazendo ali, quase que maculando, né, o mercado. Qual que seria, numa expectativa boa, assim, né, a participação de órgãos reguladores, né? Qual que seria a influência, a necessidade de uma resposta para o mercado, até para trazer para o mercado uma visão séria, uma visão de correção, uma visão de confiabilidade para o mercado financeiro? Já existem sistemas que fazem mapeamento de movimentações, sistemas utilizados pelas próprias bolsas de valores, para o mapeamento de movimentações estranhas, né? Eu gosto de chamar de anomalias de mercado. São várias as possibilidades de anomalia, como front-running, existem anomalias voltadas à frequência de envios de ordens numa velocidade atípica, são várias possibilidades. Só que uma coisa é identificá-las. O outro ponto é o que fazer com o que foi identificado. Aí entra um trabalho investigativo, o que não acontece aqui no Brasil. É isso aí, Raoni, não acontece, poderia acontecer, as denúncias são feitas, né, e enfim. Mas só para a gente encerrar aqui, Raoni, a gente está vendo uma movimentação bastante forte na Petrobras, né, justamente por conta de todas essas questões políticas, e tem dividendo, não tem dividendo. Nessa percepção e nessa movimentação com as estruturas, né, com uma queda tão ampla no preço, os investidores, para fazer algum tipo de movimentação, para fazer algum tipo de exposição à Petrobras depois de quedas tão importantes, você vê um espaço melhor por meio de compra à vista, por meio de opções? Dá para fazer algumas estruturas que repercutam, né, ou que possam trazer uma oportunidade melhor para os investidores por esse caminho, por esse meio? Você acha que de repente pode haver uma oportunidade por meio das opções em Petrobras depois de tanta queda? Eu sempre entro no mercado de renda variável por meio de opções. O momento para o mercado de opções de Petrobras ele é bastante favorável pelo seguinte: o preço das opções ele é tecnicamente chamado de prêmio. Quanto maior é o nível de oscilação, de volatilidade da ação,
maiores são os prêmios das opções. Então, quanto mais a ação está se movimentando, oscilando, maiores são os prêmios. Dito isso, para aquele investidor que ele acredita em Petrobras, mas ele esteja um pouco receoso com o preço atual, ele pode vender opções, as puts, né, opções de venda, na mesma quantidade que ele gostaria de ter as ações. Por exemplo, o investidor ele tem capacidade de ter 500 ações. Ele está com medo com o que pode acontecer. Ele pode vender 500 puts com o intuito de tentar comprar a Petrobras por menos. Por outro lado, aquele investidor que ele já queira comprar as ações agora, ele pode comprar as 500 ações, por exemplo, e vender 500 opções de compra, 500 calls. Ao fazer isso, ele vai ter um ganho máximo limitado, mas ele já vai receber um valor imediato que ele está maior por conta da maior oscilação da empresa. Então, são duas maneiras. Uma para tentar comprar ação com desconto, outra para comprar ação agora, já gerar uma renda, uma entrada de caixa, acreditando numa potencial alta da empresa. Perfeito. Raoni, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Obrigado pelas suas análises, pelas suas grandes, né, contribuições aqui para os nossos telespectadores. Até a próxima semana, então. Boa terça para você.